Gente, são 12 horas e 21 minutos, nós estamos acompanhando, eu tentei me desligar, mas a gente não consegue, né? Profissional que a gente é, dá informação de muitos casos e muitos fatos, mas esse caso chocante eu soube que aconteceu no sábado, não estava aqui, cheguei ontem. A mãe de um bebê abandonado, imagina, o bebezinho embaixo da ponte do rio Poxim, essa mãe já foi localizada, ela está em prisão domiciliar. O caso chamou muito a nossa atenção. Em todo o final de semana, esse caso foi trabalhado, foi tratado, foi cuidadosamente tratado aqui pelo nosso jornalismo. A criança foi encontrada por um anjo. Eu acredito, eu já tive contato com vários anjos aqui nessa vida. Um anjo em forma de gari. Gari. E tem gente que não valoriza essa profissão que é fundamental para nós. Um anjo como um gari. Ela foi acolhida por uma família que mora próximo ao local. Balança aí, por favor. Edson Egari trabalhava ao lado dessa caixa coletora, próximo à ponte que liga o bairro Inácio Barbosa ao conjunto Augusto Franco. Ele conta que um homem passou e ouviu um barulho estranho embaixo da ponte, como se tivesse um gato dentro de uma sacola. Sem saber o que era, ele pegou a sacola com uma pá. Quando abriu, era uma criança. Pai de 3 filhos, ele não acreditou no que viu. Um negócio que você não tem nem palavra, viu? Um negócio meio topicado, porque para quem é pai, quem é mãe, sabe como é a dor de perder. E eu mesmo, eu vivo trabalhando mais, eu fico mais tempo aqui até em casa. E eu sei como é a dor de um filho. Depois que o bebê foi encontrado, quem mora aqui na região correu para ver o que tinha acontecido. A moradora desta casa, que também tem um bebê, amamentou a criança encontrada próxima à lixeira. Deu roupas e banho até a chegada da polícia. Abalada, a mulher não quis gravar a entrevista, mas o pai dela conta que foi desesperador e que no momento em que a criança foi encontrada, a família dele só pensou em cuidar do bebê. A primeira coisa que minha esposa fez foi dar banho, morno água, que ela tem 9 netos. Esse trabalho ela sabe fazer. Então ela ficou muito comovida com a criança, chorou, né? Isso é de um ser humano e cuidou que nem deveria cuidar de uma criança. Uma equipe do SAMU foi acionada e a criança foi levada de ambulância para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na capital. Para Edson, que encontrou o bebê, o momento será difícil de ser esquecido. E hoje, o desejo para ele é um só. Felicidade. E Deus tocar no coração de uma pessoa para pegar ela, para viver o dia com ela, o mundo. Porque ela não tem mãe, não tem um pai, vai ter uma mãe que Deus vai dar. Que Deus toca no coração. É o artigo 134 do Código Penal. É um ato criminoso, gravíssimo, abandonar o recém-nascido. O artigo 133, o 134 é o agravante do abandono de menor. Agora, sabe o que eu faria? Eu prestaria uma homenagem ao Edson de Góes. Encontraria uma maneira de homenagear esse anjo, como eu disse, em forma de gari. Quanta dignidade. Ele diz assim, eu não tenho palavras. E nós, Edson, estou falando contigo, nós não temos palavras para te agradecer esse exemplo maravilhoso de humanidade. Você é um grande cara. Você se comoveu vendo o bebezinho ali abandonado. É chocante, comove a gente. E ainda falando sobre esse caso impressionante do bebezinho abandonado, vamos conversar com a Jéssica Cruz, que aliás tem acompanhado essa situação também. Ela está ao vivo para trazer as atualizações do caso que nos comoveu a todos, né, Jéssica? Ao menos um final feliz para algo tão trágico, por gentileza, querida. Pois é, Sérgio, eu estava ouvindo você falar e você falava justamente sobre esse abandono, o crime. Mas para a polícia, além do abandono, esta foi uma tentativa de homicídio. A mulher ela foi presa no sábado, a mãe da criança, e após uma audiência de custódia, passou para a prisão domiciliar. A gente vai conversar aqui agora com a delegada Roberta Fortes, ela que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto, inclusive sobre a situação da criança hoje, né? Está internado esse bebê, um menino de poucos quilos, muito frágil, que precisa agora de toda a atenção da saúde. Mas e essa mãe?
O que é que ela fala, delegada? Boa tarde. Boa tarde. Quando ela foi ouvida no sábado, né, logo após a prisão, ela informou que ela estaria grávida e que ela estava com um novo companheiro e que não queria que ele tivesse conhecimento dessa gravidez, porque o filho não seria dele. E então ela escondeu a gravidez e durante a noite ela teria sentido uma dor, teria ido ao banheiro e escutado um barulho e quando verificou, a criança teria nascido. Então ela pegou a criança, cortou o cordão umbilical, arrumou o banheiro para que as pessoas não tivessem conhecimento e levou a criança e a deixou lá próximo à ponte, né, próximo à lixeira. Ela disse que contou ao pai dela, né, também sobre essa situação? Depois dela abandonar a criança, ela foi à casa do pai e acabou relatando ao pai o que teria acontecido. E o companheiro dessa mulher chegou a ser ouvido, chegou a ser encontrado? Ele não chegou a ser ouvido ainda. Não sabemos a versão dele dos fatos, realmente ele não tinha conhecimento, mas o que ela nos relatou foi isso, justamente como você falou, não foi tipificado como abandono e sim como tentativa de homicídio, devido à forma como ela agiu em relação a isso, porque se ela tivesse intenção apenas de abandonar a criança, ela teria colocado a criança em um local onde a criança pudesse ter o mínimo de acompanhamento, de auxílio, né? Se aquelas pessoas não tivessem passado lá e escutado um barulhinho e tivessem resolvido ver do que se tratava, aquela criança provavelmente não estaria viva no momento. É importante, então, a gente falar agora sobre essa criança. Como é que ela está agora? Ainda internada, né? Ela está internada, segundo o Conselho Tutelar, a previsão que deram de alta seria mais ou menos um mês, porque a criança é de baixo peso, provavelmente prematura. Essa criança está internada, vai ser feito acompanhamento pelo Conselho Tutelar e a 16ª Vara, para se definir com quem essa criança vai ficar. Esta mulher ela já é mãe de outras 3 crianças, né? Essas crianças também precisam de um acompanhamento? Sim, o Conselho Tutelar vai verificar, né, fazer o acompanhamento e ver se essas crianças estão em situação de maus tratos, abandono, em alguma situação que cause risco, coloque eles em situação de risco. O acompanhamento do Conselho Tutelar é feito, informado a 16ª Vara, e aí vamos verificar a questão da guarda dessas crianças. É possível que ela volte para a família, esse bebê volte para a família? Quem vai definir aí é o juiz ou a juíza que pegar o caso e vai determinar. Pode ser que ela seja colocada num abrigo ou entregue a algum outro familiar. Tem um prazo para a conclusão desse inquérito também, né? Sim, nós devemos finalizar esse inquérito nos próximos dias. Acredito que no máximo até quarta-feira nós já estejamos finalizando. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Sérgio, então a gente fica torcendo aqui por essa criança, né? As outras crianças também. Até, afinal de contas, né? É algo que assusta, que traz traumas. E a gente pede agora que a justiça, que a polícia conduzam esse caso da melhor forma possível, né? É verdade, e a importância do esclarecimento da doutora Roberta, a delegada, que tão bem nos atendeu com relação à gravidade do caso, mais grave ainda do que imaginávamos. Então, Jéssica, muito obrigado, delegada. E quem me conhece sabe do amor imenso, da admiração infinita que eu tenho para com os animais. Eu observo sempre a mamãe, né, de um animalzinho, uma gatinha que seja, uma cachorra que seja, uma leoa que seja, o cuidado que essas mamães têm para com as suas crias, os seus filhotinhos. Eu não vou aqui julgar uma pessoa que eu não conheço, a despeito da gravidade do caso. Mas que essa moça sirva de exemplo para as outras também. Quando há uma gravidez indesejada, procure o Conselho Tutelar da sua cidade. O Conselho Tutelar desenvolve um trabalho admirável, maravilhoso, necessário. Procure ajuda, não cometa um crime, eu soube agora mais grave ainda, tentativa de homicídio e não abandono de vulnerável. Então a coisa ficou mais grave ainda. Você veja que absurdo isso. Tem que procurar ajuda e não causar esse tipo de tragédia. O bebê poderia ter morrido. Então que se pense a respeito. E há mulheres que não têm capacidade alguma em ser mãe, como há homens sem a menor capacidade em ser pais. Isso é fato. E esses vulneráveis, os bebezinhos, precisam da proteção de todos nós. E o Edson, que eu jamais vou me esquecer de você, cara. Edson de Góes. Se eu pudesse uma homenagem, eu te prestaria, Edson. Que cara maravilhoso, você é um anjo.